Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos compartilhar da poderosa e infalível palavra, né, do nosso Deus, tá bom? Já quero agradecer você que é inscrito nesse canal e nós já estamos indo para 38 inscritos, né? Louvado seja Deus. Eu faço juízo do que a palavra de Deus diz, que nós temos que ser fiéis no pouco, né? Que no muito ele nos colocaria. Então, eu faço menção, juízo dessa palavra. Então, eu louvo a Deus pelos meus 38 inscritos e oro para que multiplique para 38 mil, né? Para que aquilo que Marcos 16,15 está escrito se cumpra através desse canal. Mas, para isso acontecer, eu preciso da tua ajuda, né? Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem, tá bom? Você do WhatsApp, do Facebook, tem grupos no WhatsApp, que você possa assim compartilhar dessa mensagem, tá bom? Mas o título da mensagem de hoje é sobre o falso profeta, né? O falso profeta e os seus frutos. Eu tenho que alertar você, eu tenho que falar para você do falso profeta, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Jesus, ele está cada vez mais perto, Jesus está cada vez mais próximo. E você me pergunta, mas como que o senhor sabe disso? A Bíblia me mostra, né, através dos sinais. Tudo que nós estamos aí vendo acontecer tem nos revelado todos os dias que Jesus está voltando. E um dos sinais que Jesus falou da sua volta é os falsos profetas. Jesus falou que haveria muitos que apareceriam no nome dele, até mesmo, está lá escrito até em Mateus capítulo 24, verso 5, Jesus até falou que muitos viriam no nome dele e diria: eu sou o Cristo. O que quer dizer Cristo no dicionário? Cristo quer dizer ungido. E eu falo para você, é justamente isso que nós estamos vendo acontecer. Está parecendo uma praga, né? A infestação de falsos profetas que nós estamos vendo. Na internet hoje, se você acessa o YouTube, você vê muitos deles, né? Você vê muitos deles na internet, você vê muitos deles nas igrejas, e talvez você já até viu pessoalmente, né? Se você não viu, você ainda vai ver. Por quê? Porque Jesus falou que pelos frutos a gente conheceria ele. Está lá escrito em Mateus também, no capítulo o 7, versículo 20, Jesus falou que pelos frutos a gente conheceria ele. Ou seja, o que é os frutos do falso profeta? É o que ele faz, é o que ele produz, né? E eles estão aí todos os dias se apresentando através da internet, através do rádio, através da televisão, ou talvez até pessoalmente, né? Um dia ele vai se apresentar para você, se é que ele já não tem se apresentado, né? Porque a gente conheceria ele através dos seus frutos. E qual é os frutos do falso profeta? Para começar,
Quando a Bíblia diz falso, ela já está dizendo falso é o quê? Falso é o contrário de verdadeiro. Ou seja, o falso profeta, ele é um ser que vive de aparência. Ele é um ser que tudo que ele fala é mentira, né? O falso profeta é alguém que não se importa com as pessoas. É alguém que vive para o seu próprio interesse, né? É alguém que tem lábias, né? É um convencedor, né? Por isso que Jesus até falou que ele enganaria muitos e, se fosse possível, até os escolhidos. E por que que ele enganaria muitos? Porque, infelizmente, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas hoje, elas têm um problema com a verdade. Muitas pessoas hoje, elas não gostam, vamos assim dizer, de ouvir a verdade, de ouvir aquilo que é certo. Muitas pessoas hoje gostam de ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que fazem bem para si mesmo. Por exemplo, as pessoas hoje vivem no pecado, vivem no erro, vivem no caminho torto e eles querem ouvir palavras que vão a favor a eles. Eles querem ouvir palavras que favorecem a eles, né? E eles não gostam muito de ouvir a verdade. E, infelizmente, essas pessoas até encontram pessoas que falam aquilo que eles gostam de ouvir, que é o falso profeta, né? A Bíblia chega até a dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, né? Ele diz que muitos, nos últimos tempos, não suportariam a sã doutrina e teriam coceira nos ouvidos e arranjariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, melhor dizendo, perdão. Ou seja, arranjaria pessoas que falariam o que gostariam de ouvir. Ou seja, esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo. É onde as pessoas não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ouvir que elas estão erradas, que ela precisa se consertar. Pessoas hoje, elas não gostam de ser confrontadas, né? Se a gente vai falar, a gente está errado, a gente está pegando no pé. As pessoas até nos criticam, chamam a gente de endemoniados, né? Porque não gosta de ouvir a verdade. Então, essas pessoas não suportariam ouvir a verdade. A Bíblia fala isso, né? Que elas não suportariam a sã doutrina. Ou seja, elas não suportariam ouvir a verdade. E arrumaria para si pessoas que falariam o que elas gostam de ouvir. E elas estão conseguindo. Porque a mensagem do falso profeta é essa. Qual que é a mensagem do falso profeta? O falso profeta, ele nunca vai falar para você o que você precisa ouvir. O falso profeta, ele vai falar para você aquilo que você quer ouvir. Por exemplo, às vezes a pessoa está no erro, a pessoa está no pecado, aí ela procura um falso profeta, o falso profeta vai falar para ela, não, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, não tem importância. Por exemplo, quando se trata do divórcio, né? Quantas pessoas que têm casado 7 vezes, porque elas não, muitas das vezes elas não se dão bem no casamento, aí ela decide se separar, aí procura o falso profeta fala, ah não, arruma outra pessoa então, o que importa é o amor. Aí a pessoa já casou 7 vezes, já casou 6 vezes, 8 até mais, porque o falso profeta fala para ela que ela pode, sendo que a Bíblia diz que o casamento é para a vida inteira, é até a morte.
Malaquias diz que Deus abomina o divórcio, né? A Bíblia só dá a legalidade para o divórcio, Moisés quem colocou isso, quando há adultério. Mas você vê, depender de Deus, se depender do plano original de Deus, o divórcio não é para acontecer. Porque a Bíblia diz que deixará o homem, a sua mãe e o seu pai e se unirá à tua esposa. E deles viveriam até que a morte os separe. O plano original de Deus é esse. Só que as pessoas às vezes se separam por bobeira, né? Aí eles vão diante do falso profeta, o falso profeta concorda, eles arrumam outra pessoa, o falso profeta até abençoa, com a benção não sei de quem, e tudo bem. Então as pessoas hoje não querem ouvir o que elas precisam ouvir. Elas querem ouvir o que elas gostam de ouvir. E a mensagem do falso profeta é essa. Por isso que Jesus falou que ele enganaria muitos. E infelizmente até enganaria até os escolhidos, né? Infelizmente, pessoas que eram para entrar no reino dos céus, elas não vão entrar. Elas não vão entrar. Elas não vão entrar. Perdão, saiu fora aqui a câmera, né? Elas não vão entrar exatamente por causa do quê? Do espírito do engano, né? Do espírito do falso profeta, que já tem, vamos assim dizer, atuado, que já tem trabalhado muito e tem enganado pessoas. Sabe, meu amigo, minha amiga, é triste a gente ver isso. Eu falo para você que nós temos muitas igrejas abertas hoje, que às vezes nem todas estão debaixo da direção de Deus, que às vezes hoje nem todas estão na direção do Espírito Santo. Muitas igrejas hoje estão abertas, às vezes, pelo falso profeta, que tem muitas das vezes arrebanhado muitas pessoas. Pessoas que querem continuar no pecado, pessoas que querem continuar no erro, pessoas que querem continuar vivendo segundo a sua própria vontade, a sua própria concupiscência. E é triste isso, porque além do falso profeta ir para o inferno, porque é para onde ele vai, se ele não se arrepender, ele tem levado muitas pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, esse vídeo é um alerta, tá? Se você é uma pessoa de Deus, que serve a Deus, fique firme nesse caminho. Não dê ouvidos a falsos profetas. Jesus disse que o falso profeta, ele seria conhecido pelos seus frutos e tem se apresentado todos os dias. Tem se apresentado. O apóstolo Paulo, ele diz lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, que ele tinha uma preocupação com a igreja de Coríntios, né? Que assim como a Eva foi enganada pela serpente, para que eles também não fossem enganados, para que eles não se apartassem da essência do verdadeiro evangelho e não se deixassem levar pelos ensinamentos do falso profeta. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Coríntios. E essa é a mesma preocupação minha que estou trazendo para você essa mensagem. Eu me preocupo com a tua alma, me preocupo com você, tá? E pode ter certeza, é a mesma preocupação das pessoas que verdadeiramente são usadas por Deus e são de Deus. Ela se preocupa com você. E quando vem uma mensagem semelhante a essa, é para o teu bem. É para que você também não vá na conversas desses falsos profetas, desses enganadores, que só querem os seus próprios interesses, não se importam com ninguém. O apóstolo Paulo, ele até continuou dizendo, lá em 2 Coríntios,
no capítulo 11 ainda, no versículo 14 e 15, ele diz assim, ó, no versículo 14 de 2 Coríntios 11. Não é de se maravilhar que até o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Versículo 15. Tão certo que até então os seus mensageiros se transformem em mensageiros de justiça, a qual o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, se o falso profeta não se arrepender, o fim dele vai ser conforme o que ele está fazendo. Em Apocalipse diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, meu amigo e minha amiga, se até o diabo se transfigura em anjo de luz, então ele tem enviado seus mensageiros, homens mentirosos, né? Homens que deixam a palavra, muitas das vezes, para ficar contando histórias, coisas que não existem, né? E muitas pessoas, às vezes, têm deixado de ouvir a palavra de Deus para ficar ouvindo isso, né? Pessoas que distorcem a Bíblia ou também inventam coisas que não existem. Está lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, né? A gente leu o versículo 3, agora é o versículo 4, que diz também que eles deixariam de ouvir a palavra para ouvir fábulas. O que são fábulas? São histórias, são coisas que não existem. Você já deve ter ouvido aí, você já deve ter visto aí muito desses, falando que foi ao inferno, não sei quantas vezes, falando que lá no inferno viu o diabo espetando as pessoas. Você já deve ter visto muito desses falsos profetas aí. Tudo mentira, tudo fábulas. E muitas pessoas às vezes têm deixado de ouvir a palavra para ouvir essas baboseiras. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo tudo o que eu lhe falei, cuidado com os falsos profetas. Vigia. Porque o falso profeta ele é mentiroso, ele é enganador, ele distorce a palavra, ele faz aquilo que é mentira ser verdade, o que é verdade ser mentira. Em Jeremias fala isso. Então, cuidado. Fica aí o meu alerta do Espírito Santo para você. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir. Vigia, porque Jesus está voltando. Guarda o que você tem, guarda a tua fé, permaneça firme na palavra, não dê ouvido aos falsos profetas. Deus abençoe.